Os Estados Unidos da América conquistaram sua independência em 1776. O processo de ruptura com os ingleses exigiu dos então ex-colonos a construção de um modelo político próprio que se adequasse às circunstâncias da época. O modelo adotado foi o republicano federativo presidencialista. Eu sou Franciele Borges e esse é o Sobretudo de hoje. Mas o que isso quer dizer? Bom, as 13 ex-colônias que formavam os Estados Unidos no momento da independência já tinham uma considerável autonomia em termos jurídicos, políticos e econômicos. Por isso, quando se tornaram independentes, o modelo de representação política mais condizente com essa autonomia foi a República Federativa Presidencialista. O sistema de governo americano, apesar de ser o mesmo do Brasil, promove as eleições presidenciais de maneira distinta. Você já parou para observar as eleições nos Estados Unidos e ficou confuso? Não se preocupe, chegou a hora de esclarecer. A principal diferença entre eleger um presidente lá e aqui no Brasil é que por aqui há o primeiro turno entre os concorrentes de diversos partidos. Se um dos candidatos alcançar mais de 50% dos votos, é eleito. Se não, a disputa segue para o segundo turno. Já nos Estados Unidos, há dezenas de micropartidos, mas apenas 2 monopolizam o poder: o republicano e o democrata. Inicialmente acontecem as prévias eleitorais em que os partidos definem os candidatos que participarão das eleições presidenciais. Essas prévias acontecem em alguns estados na forma das chamadas primárias e em outros na modalidade caucus. Nas primárias, os eleitores vão ao local de votação e registram seu voto em uma cédula. De forma secreta, a depositam em uma urna e vão embora. No entanto, quem realmente escolhe os candidatos à indicação do partido são os votos dos delegados que representam cada estado nas eleições. A quantidade de delegados que cada candidato recebe é proporcional à quantidade de votos populares para o candidato. Já nos caucus, os eleitores se reúnem em um espaço que pode ser um ginásio, escola, igreja, centro comunitário ou mesmo a casa de alguém. Em vez de preencher uma cédula, os eleitores se separam em grupos dentro do local chamado precinto, conforme o candidato que preferem. Em alguns estados dos participantes, levantam as mãos para votar nessas ocasiões. Depois da contagem, é feito um realinhamento e os votos são contabilizados uma segunda vez. Quando a votação termina em todo o estado, são determinados quantos delegados cada candidato poderá obter. O candidato nomeado a presidente escolhe quem será o seu vice. No entanto, o que realmente decide o futuro presidente é a parte 2, ou seja, a votação pelo colégio eleitoral, composto por delegados e pelo voto popular. Cada estado do país tem delegados, que são os integrantes do colégio. O número de delegados de cada estado, ou seja, o número de votos no colégio eleitoral, corresponde à quantidade de legisladores na Câmara, o que depende do número da população do estado e do número de representantes no Senado, que são 2 para cada estado, independentemente do tamanho. O estado da Califórnia, por exemplo, tem 55 eleitores no colégio, enquanto Delaware, que é um estado menor, tem apenas 3. Com isso, o candidato que obtém a maioria dos votos populares no estado leva todos os votos dos delegados. Para alcançar a presidência, o candidato precisa atingir a maioria absoluta dos votos dos delegados, 271 dos 538 votos totais. Dessa forma, o sistema eleitoral norte-americano causa muitas polêmicas, porque já algumas vezes um candidato venceu no voto popular, analisando o panorama geral dos votos, mas perdeu nos números de votos dos delegados. Foi isso que aconteceu em 2016, quando Donald Trump venceu pelos votos dos delegados, mas Hillary Clinton teve a maioria dos votos populares. Pesquisas eleitorais apontavam vitória com folga para a democrata, que levou a maioria dos votos populares, cerca de 3 milhões a mais que Trump. Mas no final, o que importou mesmo foram os votos dos delegados, que deram o cargo ao republicano. Hillary só venceu em 19 estados e na capital federal, recebendo o equivalente a 232 votos no colégio eleitoral. Trump, ainda que tenha recebido menos votos populares, garantiu a vitória ao obter 306 delegados.
A última vez que um descompasso desse tinha acontecido foi em 2000, quando as urnas tinham a maioria dos votos para o democrata Al Gore, mas o colégio eleitoral deu a vitória para o republicano George Bush. Ele conseguiu vencer em estados que lhe garantiram uma composição de mais delegados. Bush teve mais votos no colégio eleitoral, 271 contra 266, e acabou elegendo-se presidente dos Estados Unidos. Além das eleições de 2016 e de 2000, o ganhador do voto popular não venceu em outras 3 ocasiões. Em 1824, o general Andrew Jackson perdeu as eleições mesmo recebendo mais votos que o presidente eleito John Quincy Adams. Em 1876, o democrata Samuel Tilden levou a maioria dos votos populares, mas quem garantiu a vitória com o apoio dos delegados foi o republicano Rutherford Hayes. Em 1888, o presidente Grover Cleveland, que buscava a reeleição, foi o mais votado pelo povo, mas perdeu para o republicano Benjamin Harrison. Além de tudo isso, para se candidatar à presidência nos Estados Unidos, é preciso ter 35 anos de idade ou mais, ser nascido no país e viver lá por pelo menos 14 anos. E ainda, o voto nos Estados Unidos é feito por meio de cartões perfurados, e o principal, não é obrigatório. O estado com o maior número de delegados é a Califórnia, que possui 36 milhões de habitantes e 55 delegados. Já o Alasca só tem 3. Vencer na Califórnia representa conquistar 10% dos votos de todos os delegados do país e uma vantagem para o candidato. Por fim, algumas curiosidades. Número 1. Esse modelo de eleição foi instituído no momento da criação da Constituição dos Estados Unidos em 1797. Naquela época, cada estado queria manter seus direitos, principalmente os menores, que temiam ser dominados pelos maiores. Os líderes estaduais não confiavam no povo para escolher o presidente e então decidiram que mandariam seus delegados como seus representantes para fazer a eleição. Número 2. Se nenhum candidato conseguir o número mínimo de votos no colégio eleitoral necessário para ser eleito presidente, ou seja, 217, a Câmara de Representantes decide quem será o novo líder governamental dos Estados Unidos. Número 3. Nos Estados Unidos, há também eleições para substituir 34 dos 100 senadores, os 435 deputados e os governadores de alguns estados. Número 4. O mandato de um presidente nos Estados Unidos dura 4 anos e ele só pode ser reeleito uma vez, como no Brasil. Essas foram as curiosidades sobre a política americana. Nos conte nos comentários o que deixa você mais intrigado. Deixe seu like e siga nosso Instagram em abj_notícias. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!